como a regressão de memória dentro do protocolo da hipnoterapia Omni, que é a linha de hipnoterapia clássica que eu sigo, que eu trabalho, pode nos auxiliar a encontrar a origem, a causa primária dos nossos conflitos, dos nossos bloqueios, das nossas limitações. A live vai ficar gravada, se alguém que está aí ao vivo, entrando, não puder assistir até o final, não tem problema, vai ficar salva aqui. E hoje o meu propósito não é ser tão técnica quanto eu fui na última live que eu fiz sobre hipnose clínica, né? Tem uma live salva aqui no meu feed, a penúltima live, onde eu trouxe uma série de detalhes técnicos sobre a técnica da hipnose clínica. Hoje eu quero fazer isso de uma forma bem mais leve, trazendo exemplos de casos reais de pessoas que eu já atendi, para que vocês possam compreender na prática como esse fenômeno da regressão de memória pode nos auxiliar, tá joia? Agradeço a todo mundo que está entrando. Gente, eu quero começar explicando o seguinte para vocês. Nossas limitações são sintomas e todo sintoma tem uma causa. O que é uma limitação, né? Um sintoma: depressão, ansiedade, fobia, insegurança, compulsão alimentar, entre inúmeras outras possibilidades. E esses sintomas, eles aparecem quando uma gota d'água transborda o nosso copo que já está cheio. É como se nós nascêssemos com o nosso copinho vazio e à medida que nós vamos tendo as nossas experiências de vida, a nossa mente vai olhando para essas experiências, vai percebendo esses eventos de uma maneira negativa, de uma maneira perigosa, ela vai ficando em estado de alerta, mas até então não existe um sintoma. Até que algo acontece, que nem precisa ser algo tão grandioso assim, e esse evento recente é essa gotinha d'água que faz o copo transbordar. E a partir daí o sintoma aparece. Então, quando os sintomas aparecem, é como se a mente falasse assim: não, pra mim deu, chega. Preciso fazer alguma coisa para proteger essa pessoa, para preservar essa pessoa, para que ela não passe novamente por isso. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês para ilustrar. A pessoa procura terapia porque ela tá com compulsão alimentar. Daí você pergunta assim: há quanto tempo você tá com a compulsão? Ah, é recente, eu nunca tive compulsão alimentar, sempre fui magrinha, eu comecei a engordar depois de ter sido demitida do meu último trabalho. Beleza, aí a gente vai investigar a partir da regressão de memória. Aí a gente encontra uma cena do passado lá quando ela tinha uns 7 aninhos de idade, que ela sofreu uma forma de abuso por parte de um primo mais velho. Então, naquele momento, a mente dela olhou para aquele abuso e falou: não foi legal isso aqui não gostei. Mas até então não existe um sintoma. Vida que segue, nesse momento o copo, ó, enche um pouquinho. Vida que segue, ela vai tendo outras experiências. Aí com 15 anos de idade, ela ainda virgem, começa a namorar. E esse primeiro namorado, já mais experiente, chega pra ela e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, eu sou ativo sexualmente, então ou a gente transa, ou eu vou sair fora, ou eu não quero mais namorar você. E aí essa jovem, ainda se sentindo despreparada para ter a iniciação dela na vida sexual, ela faz isso, né? Para manter o cara próximo a ela. E aí ela perde a virgindade com ele, mesmo assim, logo depois ele larga ela. E aí ela fica lá, abandonada, rejeitada, e de novo a mente pensa assim, a mente percebe, né? Não foi legal isso aí não. O copo, ó, enche mais um pouquinho, até então não existe o sintoma. Até que com os 25 anos de idade, ela, no trabalho, né, onde ela foi demitida, a partir de onde apareceu o sintoma, o chefe dela começa a assediar ela e fala pra ela: ó, ou a gente vai ter um lance ou eu vou mandar você embora. E aí ela não gosta dessa pressão e se recusa a fazer isso e é demitida. E aí começa a compulsão alimentar. Então, para que serve essa compulsão alimentar? Qual que é o propósito que esse sintoma está cumprindo na vida dela? A mente dela falou: não, chega de expor essa pessoa a situações conflituosas por ela ser atraente. Então a mente entende
que ter um corpo atraente é perigoso, porque toda hora eu tô sofrendo ou abuso, ou assédio, ou ameaça, né, ou chantagem emocional. Então a mente fala assim, ah, já sei como é que eu vou fazer para proteger ela, vou fazer ela ter compulsão alimentar, porque aí ela ficando obesa, ela tendo sobrepeso, ela tá menos vulnerável, né, menos suscetível a passar por esse tipo de situação novamente, ok? Esse é só um exemplo. Mas qual que é o propósito da regressão de memória então, dentro desse protocolo terapêutico? É a gente encontrar a primeira vez que a pessoa se sentiu de uma determinada maneira negativa, né? E aí ressignificar esse evento causador inicial, que neste caso, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, seria essa cena dos 7 anos do abuso com o primo, para dessensibilizar o primeiro evento onde ela percebeu que ser fisicamente atraente era perigoso, por exemplo, né? Então a regressão de memória é como se a gente esvaziasse esse copo que está transbordando, fazendo um furo pela base dele. Por isso que é tão eficiente fazer regressão de memória, ok? Porque a gente esvazia o copo todo de uma vez só. Vou acompanhar aqui meu roteiro. E como que isso é possível, né? Como é possível acessar essas memórias? Porque, gente, não existem memórias deletadas. Não existem, tá? Absolutamente tudo que a gente viveu registrado aqui, ó. E por que é que algumas memórias a gente não tem mais consciência? Por que que algumas coisas a gente não lembra? Fica lá no inconsciente. Por uma questão de produtividade, né? Porque se nós fôssemos manter na mente consciente todas as memórias de absolutamente tudo aquilo que a gente já viveu, a gente não produziria nada. A gente ia ficar tipo assim, ó, processando aquele monte de coisa. Então é por uma questão de produtividade que a nossa mente joga para o inconsciente algumas memórias, mas está tudo aqui dentro, absolutamente tudo. Por isso que é possível, da maneira adequada, acessar essas memórias, tá? Tem uma dúvida muito comum que as pessoas me perguntam assim, Thaís, então você, durante um atendimento, né, vai acessar as minhas memórias? Não, gente, eu não tenho esse dom, esse psiquismo de forma alguma. É a própria pessoa quem acessa as memórias dela, tá? Eu sou somente uma facilitadora. Da maneira correta, eu estimulo o subconsciente da pessoa a trazer essas memórias e conduzo todo o trabalho, tá? Mas é a própria pessoa quem acessa as memórias dela. Então, a regressão de memória é muito importante para a gente encontrar a origem das nossas limitações, porém, ela por si só não é terapêutica. O que é terapêutico, o que ajuda as pessoas a se libertarem dessas limitações, desses sintomas, das amarras mentais, não é a regressão, é a ressignificação. Esse é o principal. É o coração da técnica, né? O que é ressignificar? É dar novo significado para os eventos do passado, é dessensibilizar os eventos do passado, desassociar os eventos do passado daquela percepção negativa que a pessoa criou a partir daquilo que ela viveu, é trocar as lentes, isso que é ressignificar, é limpar lá na origem, na primeira vez no evento causador inicial daquele padrão negativo, daquela percepção negativa, essas emoções e essas sensações, tá joia? E aí, outra coisa que eu ouço muito as pessoas falarem, ai Thaís, eu tenho medo de fazer regressão de memória, eu tenho medo de me deparar com alguma coisa que eu não lembre e aí eu ficar mal por conta disso, né? Então, o que é importante vocês compreenderem? Que quando, dentro de um protocolo de hipnose clínica, nós abrimos a caixinha preta da pessoa, né, e trazemos essas memórias que estão lá, a gente não faz isso para a pessoa ficar assustada com medo, não é para falar, ó, tá aí, ó, todos os seus monstrinhos, todas as suas sombras, fica aí com todo esse seu lixo, não. A gente abre a caixinha preta para limpar ela, para transformar ela num porta-joia, né? Para perfumar, para decorar, um porta-joia que as pessoas vão passar a cuidar dele posteriormente, tá? Então, por isso que eu falo, regressão de memória não é terapêutico mesmo. Tem gente que fala assim, ai, Thaís, eu tenho medo de fazer regressão de memória, porque eu ouvi falar que regressão de memória pode deixar as pessoas ainda pior. Daí eu falo assim, é verdade, pode mesmo. Aí tem gente que fala, hã? Como é que você está falando isso? Você trabalha com isso? Falou,
Porque, na verdade, o que eu faço não é regressão de memória, eu conduzo hipnose clínica, né? Além da regressão de memória, tem todo o processo de ressignificação, de limpeza do lixo emocional. É ressignificando que a gente limpa a sujeira, ok? E outra coisa ainda sobre essa coisa do medo, né? Das pessoas que falam que tem medo da experiência. Pessoal, o estado emocional que nós temos hoje é resultado direto de tudo aquilo que tá lá embaixo do nosso tapete. A gente tendo consciência daquilo ou não, o estado emocional que nós nos encontramos é reflexo de tudo que tem lá. E aí a gente pode nunca olhar para aquilo, só que aí a gente não muda, a gente fica refém daquilo que tá lá. Então a única maneira de mudar nossos padrões de comportamento, as nossas tendências negativas, as reações automáticas que a gente tem, que são ruins, que a gente não controla, é olhando o que tem lá. Então, você pode ter medo de olhar o que tem lá, não tem problema, mas se você não olhar para o que tem lá embaixo do tapete, você vai continuar refém daquilo tudo que está armazenado lá, ok? Bom, da parte técnica era só isso que eu queria trazer. Quem tiver interesse em se aprofundar mais nos princípios de neurociência, da mente subconsciente que sustentam essa técnica da hipnoterapia, a hipnoterapia é algo extremamente técnico. Vai lá nessa penúltima live que tem aqui salva no feed, onde eu fiz ela inteirinha voltada para esses princípios técnicos. Hoje, o propósito é trazer exemplos, tá? Gratidão. Gratidão. Bom, quero começar com um exemplo recente. Eu quero falar desse caso mais detalhadamente porque foi uma sessão muito didática. Como eu vou trazer mais detalhes sobre essa sessão, a paciente me autorizou, tá? A trazer a experiência dela aqui para vocês como estudo de caso, né? Então ela chegou para mim na avaliação dizendo o seguinte: Thaís, quero fazer hipnoterapia porque eu tenho um padrão que eu tenho muito medo de ser mal interpretada. Eu sou um pouco agressiva com as palavras, eu não sei me expressar direito e parece que eu tenho que viver assim, pisando em ovos na hora de me comunicar, na hora de me expressar, porque a impressão que eu tenho é que tudo que eu falo as pessoas deturpam, tudo que eu falo as pessoas julgam errado, né? E aí a pergunta que não quer calar dentro do protocolo de hipnoterapia: como é que você se sente por conta disso, né? Porque o trabalho da hipnose clínica não é sobre as coisas, é sempre sobre como essas coisas, essas limitações fazem a pessoa se sentir. Aí ela me respondeu assim, ó: eu me sinto presa, eu me sinto sufocada, sobe uma angústia dentro de mim, assim, ó, que dá vontade de vomitar tudo aquilo pra fora. Foi isso que ela me falou na avaliação, que era assim que ela se sentia. Sufocada, presa, né? Ah, outra coisa interessante, ela falou assim: eu fui promovida recentemente no trabalho, mas eu preciso pisar em ovos o tempo inteiro, porque qualquer coisa que eu faça, as pessoas me julgam de estar fazendo aquilo para chamar a atenção, né? Interessante, anotei, vamos para a imersão. Aí a primeira regressão de memória dela, ela foi para uma cena de criança que os pais forçavam ela a cumprimentar um tio, um primo, não lembro, uma pessoa que ela não gostava, uma pessoa que, não sei se fisicamente, assim, não inspirava coisas boas na criança, e ela tinha medo daquela pessoa. E os pais forçavam ela a cumprimentar, fala oi pra ele, e naquele momento ela se sentiu desrespeitada, né? Quando ela foi ressignificar isso, ela dizia assim pro pai e pra mãe: pai, mãe, eu não queria falar oi pra eles, e vocês me obrigaram a falar oi pra eles, né? E depois vocês ficaram me julgando de mal criada. Daí ela dizia assim: eu não sou mal criada, eu não sou mal educada, eu só não queria falar oi pra ele porque eu tinha medo dele, mas eu não sou mal educada. Ela ressignificando a cena. Daí eu falei pra ela assim, como é que você se sentiu aí nesse momento, né? Aí ela falou: eu senti que eu preciso provar que eu não sou mal criada. Eu preciso provar que eu não sou mal educada. Tá? Primeira regressão, ressignificamos e partimos. Preciso provar que eu sou uma boa menina, ela falou. Aí na segunda regressão dela, que a gente trabalha várias cenas diferentes, tá? Numa mesma sessão, a gente faz no mínimo de 2 a 3 regressões
para conseguir encontrar o padrão que a pessoa vem reproduzindo, para conseguir dar um sentido lógico e racional também para aquela experiência, tá? Daí na segunda regressão, ela foi para uma cena mais ou menos assim, o pai trabalhava fora, ficava coisa de 2, 3 semanas fora e ela ficava sozinha com a mãe, que era muito super protetora. Quando o pai chegava, o pai perguntava para a mãe assim: ah, fulana se comportou? Como ela se comportou durante o período que eu estive fora? Porque se ela tivesse comportado bem, eu vou levar ela para passear. E aí, mesmo ela tendo se comportado bem, a mãe dizia assim: ah, ela foi mal criada, ela não se comportou bem. E aí o pai falava assim: ah, você foi mal criada, então você não vai passear, então você não vai sair de casa. Ressignificando essa cena, o que a gente percebeu? Por que a mãe fazia isso? Porque a mãe era extremamente super protetora, a mãe tinha medo de que a criança tivesse experiências fora de casa. Era uma mãe que aprisionava, que sufocava a criança dentro de casa, né? Lembra lá na avaliação que ela falou que ela se sentia presa, que ela se sentia sufocada? É daí que vem a sensação. Na hora que você pergunta para a pessoa na cena, como é que você se sente? Ah, eu me sinto presa, eu quero ir para a rua, quero sair, me sinto sufocada, né? E com relação à atitude da mãe, como é que você se sente em relação à sua mãe? Ah, eu sinto raiva da minha mãe, eu sinto raiva. Percebe de onde vem o padrão de agressividade? Ela vinha reproduzindo aquela percepção de raiva que ela sentiu da mãe, né? E aí, continuando a cena, ela falou: aí eu fico com raiva que a minha mãe mente pro meu pai que eu sou mal criada, e aí ela me acusa de estar fazendo manha para chamar a atenção do meu pai. Aí, ressignificando, ela fala assim: mãe, eu não queria chamar a atenção do meu pai, eu só tava com raiva. Então, lembra, volta lá na avaliação, que ela falou assim: ah, eu fui promovida, mas eu tenho que pisar em ovos para as pessoas não acharem que eu estou querendo chamar a atenção. Percebe de onde vem essa tendência de achar que as pessoas vão julgar ela de estar se comportando de uma determinada maneira para chamar a atenção? E aí a gente vai limpando, ressignificando lá na origem, na causa primária, para que hoje, na vida atual, a mente pare de reproduzir aqueles padrões que foram baixados, aquele programa que foi baixado lá no passado, né? E por fim, que eu achei incrível, a terceira regressão dela, ela foi para uma cena que a mãe forçou ela a comer sem estar afim. Acho que ela não estava muito bem naquele dia, ainda criança, e a mãe forçou ela a comer até vomitar. E ela foi para essa cena e aí ela dizia assim: mãe, eu não queria comer aquele dia e você me forçou a comer até vomitar tudo para fora. Lembra que na avaliação ela falou assim, eu falei: como é que você se sente, né? Tendo esse medo de ser mal interpretado na sua comunicação. Ela falou: ai, sobe uma angústia assim, que parece que eu vou vomitar tudo pra fora. Percebe de onde vem a sensação de querer vomitar tudo pra fora? Dessa terceira cena que a gente trabalhou. Então, tudo isso é limpo, é ressignificado de uma maneira muito assertiva, muito precisa. Eu falo que a técnica da hipnoterapia Omni é de uma precisão quase que cirúrgica, de tão eficiente, de tão estruturada que é essa técnica. Quem já passou por essa experiência pode confirmar, né? Gratidão aí pelos comentários. Bom, vou continuar aqui com os exemplos. Lá no final, depois que eu falar tudo, pessoal, aí eu vou prometo que dessa vez eu vou olhar as perguntas e vou respondê-las, tá? Outro exemplo, mais curtinho agora, tá? A pessoa procurou a hipnoterapia porque ela tinha muita autocobrança e muito perfeccionismo, né? A pessoa vivia naquele estado de sofrimento, de achar que nada estava bom, de se autocobrar o tempo inteiro. Aí ela vai numa regressão de memória para uma cena em que a mãe está ressaltando para a madrinha, para a tia, para a avó, para a vizinha, que tudo que a criança faz na escolinha é perfeito, né? Ela vai para uma cena em que a mãe tá falando para todo mundo: ai, tudo que ela faz na escola é perfeito, a professora não encontra um erro na lição dela. Tudo que ela faz, ela tira nota A, é a melhor aluna da sala. Daí você pergunta para a pessoa na cena: como é que você se sente aí vivendo isso? Ela falou: eu me sinto muito pressionada, porque se eu não for perfeita, a minha mãe não vai mais me admirar, entende? A criança, gente, ela só precisa ser amada, né? Ela só precisa se sentir amada. Então, naquela cena, a mente dela entendeu:
que a mãe dela admirava o fato dela ser perfeita na escola. Então, ela se sentiu pressionada porque ela precisava manter a perfeição em tudo que ela fazia para ser amada. Se eu não for perfeita, eu não sou amada. Simples assim. Percebe como é simples? As pessoas têm tanto medo de fazer regressão de memória, mas no fundo é muito simples. E é isso que eu quero explicar para vocês, que é muito simples no fundo, tá? Outro exemplo, uma pessoa que falou, olha, eu quero fazer terapia porque eu percebo que eu me coloco muito no papel de vítima e eu tenho uma tendência de chamar a atenção das pessoas a partir do vitimismo para ter a atenção delas a partir do dó. Eu me comporto de uma maneira que as pessoas sentem dó de mim e aí eu recebo a atenção das pessoas. Interessante que ela tinha consciência disso, né? Que muita gente se comporta assim, mas não tem consciência. Aí a gente foi regredir, ela foi fazer a regressão de memória, ela foi para uma cena que ela fez xixi na cama. E quando ela fez xixi na cama, a mãe foi lá e pegou ela, limpou, trocou e levou ela para dormir na cama da mãe. Aí na hora de ressignificar, ela falou assim, mãe, eu fazia xixi na cama de propósito, porque você não tinha tempo para mim, porque você não me dava atenção, porque você não me segurava no colo e eu tinha muita vontade de ficar pertinho de você. Então eu fazia xixi na cama, porque aí a minha cama ficava molhada e aí de madrugada você me trocava e me colocava para dormir na cama com você. Percebem de onde vem a programação que a mente dela está reproduzindo de que ela precisa chamar a atenção das pessoas a partir do dó, a partir do vitimismo? É isso. Vai lá, ressignifica com a mãe essa sensação de falta de atenção, dá novo significado para essas coisas do passado e muda. A partir daí a pessoa se liberta desses padrões, tá? Estão gostando, pessoal? Tem um monte de exemplos aqui. Outro exemplo, o menino veio e falou, olha, o que ele tinha chama síndrome do impostor. Vocês já ouviram falar? A síndrome do impostor é uma tendência que as pessoas têm de, mesmo quando elas estão sendo bem-sucedidas, elas terem a sensação de que a qualquer momento elas vão ser desmascaradas. De que a qualquer momento as pessoas vão perceber que elas não valem tanto assim, que elas não têm tanto valor. Ele falou o seguinte, eu tô num trabalho legal, mas eu vivo agitado, angustiado, com a sensação de que a qualquer momento o meu patrão vai perceber que eu não valho o que eu recebo, né? E eu tô sofrendo muito com isso. Aí a gente fez uma regressão de memória, ele foi para uma cena de infância, ele tem um irmão gêmeo, que tava... Só um minutinho. Uma cena onde estava ele e o irmão na escola e eles brigaram. E aí a professora falou assim, separou eles, né? Colocou um pra cá e o irmão pra lá e ele pra cá e falou assim pra ele, o seu irmão é bom, mas você é ruim. Você é ruim, então por isso você vai ficar separado do seu irmão. Na verdade, agora que eu me lembrei, a partir dessa cena, eles foram separados de sala de aula. Eles estudavam na mesma sala e a partir disso, da professora evidenciar para ele, você é ruim e o seu irmão é bom. Aí eles se separaram, ele sentiu muito a falta do irmão. Aí a pergunta que não quer calar, como é que você se sente aí nessa cena, sendo separado do seu irmão, né? Aí ele falou, eu sinto que eu não sou bom, eu sinto que eu não tenho valor, eu sinto que o meu irmão é a parte boa e eu sou a parte ruim. Simples assim, percebe de onde vem aquela tendência que ele estava reproduzindo de achar que a qualquer momento as pessoas iam perceber que ele não valia tudo aquilo, que ele não honrava o valor que ele estava recebendo. A mente dele registrou naquele momento um programa que dizia, você não tem valor, você não vale, né? Isso. Simples assim. Vamos que vamos. Outro caso, compulsão alimentar. A moça falou assim, eu quero fazer terapia porque eu tenho compulsão por doce. Como é que você se sente quando você tá lá prestes a devorar um pacote de bolacha, uma barra de chocolate? Ela falou, eu me sinto tão vazia, dá um vazio interior, um vazio muito grande. Tá, vamos fazer regressão de memória. Chamei nela o vazio, a sensação de vazio. Ela foi para uma cena onde a mãe dela brigou com a família do pai e falou assim pra sogra e pra ela naquele momento, né? A partir de hoje você nunca mais vai ver a sua avó, que é a mãe do pai, né? E como é que você se sente? Ela falou, nossa, eu me sinto muito vazia porque eu amo a minha avó. Eu amo a minha avó. Ai, que vazio de não poder mais conviver com a minha avó. Percebe? Vamos lá? Outro caso, uma pessoa que falou assim, Thaís, eu quero fazer terapia porque eu sou muito impaciente com os meus filhos.
vai chegando no final do dia, eu já tô cansada e tem barulho de televisão ligada e um brigando com o outro, e toda vez que o ambiente fica com muito barulho, eu explodo, eu grito com eles, eu sou agressiva, eu quero mudar esse padrão. Regressão de memória. Ela foi para uma cena e tinha alguma coisa envolvendo o pai. Aí na hora que ela foi ressignificar isso, ela dizia assim pro pai: pai, você foi a pessoa que eu mais amei. Eu fazia de tudo para fazer você feliz. E eu sabia que o barulho te irritava, pai. E eu fazia de tudo para que a casa inteira ficasse em silêncio, porque eu sei que o silêncio fazia você feliz. O silêncio te deixava calmo. Então, a mente dela simplesmente associou de uma maneira muito... lá na live completona que eu falei pra vocês, eu explico um mecanismo da mente subconsciente que se chama a mínima ligação entre os fatos, né? A nossa mente subconsciente faz muito isso. Generaliza, pega um elemento aqui, um elemento ali, junta um no outro e cria um padrão a partir daquilo, né? Então, o que a mente dela entendeu naquele momento? Que ela precisava de silêncio para garantir a felicidade dentro do lar. E aí, toda vez que os filhos dela faziam um barulho, ela estourava, porque não dá para ser feliz num ambiente barulhento. Outro exemplo, a pessoa falou assim: quero fazer terapia porque eu me culpo por tudo, mania de perseguição. Tudo que acontece, eu acho que a culpa é minha, eu tenho essa tendência de me culpabilizar por tudo que acontece, né? Regressão de memória, ela foi para uma cena onde a mãe estava olhando para ela com um olhar de raiva. E aí, na hora de ressignificar, ela falou assim para ela: mãe, me desculpa por ter nascido. Desculpa porque se eu não tivesse nascido, você não seria obrigada a viver aquela vida infeliz que você foi obrigada a viver com meu pai. Eu sei que a culpa da vida infeliz que você teve com meu pai é minha, porque você não queria ter engravidado de mim. Então, lá na infância, na percepção dela, na lente que ela usou para enxergar aquilo, quando ela percebeu que a mãe olhava para ela com raiva, ela entendeu que ela era culpada pela infelicidade da mãe, que a mãe foi forçada a casar a partir da gravidez, a partir da gestação dela, tá? E aí esses padrões, uma vez instalados no subconsciente, eu sou culpada, eles vão sendo reforçados por um mecanismo que eu também expliquei lá na outra live, chamado de ociosidade, que diz que a nossa mente subconsciente só reconhece algo que ela já conhece. Então, a mente instalou aquele programa, eu sou culpada. Tudo que a gente vai vivendo, pessoal, serve para a pessoa como uma oportunidade para reforçar aquele padrão que ela já conhece. Aí reforça até que, né, a gotinha d'água vem e transborda o copo e aparece esse sintoma, tá joia? Outro exemplo, a pessoa falou assim: Thaís, eu tenho muita ansiedade, eu vivo com a sensação de que eu tô esperando alguma coisa. Eu vivo com a sensação de que eu tô esperando alguém chegar para me salvar da minha vida, da minha ansiedade, só que essa pessoa nunca chega, não tem ninguém para chegar, mas é a sensação que eu tenho, a minha ansiedade me remete a essa sensação de que eu tô esperando alguém chegar. E aí a gente fez a regressão, ela foi para uma cena de criança onde a mãe foi internada. E aí mesmo que as pessoas explicassem para ela: fulaninha, a mamãe foi internada, ela não vai voltar tão já, a criança não entende isso. A criança não entende, ela fala assim: tá bom, que hora que minha mãe chega, né? Então, como é que você se sente aí nessa cena? Eu me sinto sozinha, eu tô esperando a minha mãe chegar. Tô esperando a minha mãe voltar. Isso, quero fazer um adendo. Na constelação familiar sistêmica existe uma dinâmica chamada de amor interrompido, que funciona mais ou menos assim: toda vez que a criança ela é separada ou do pai ou da mãe, porque o pai ou a mãe foi fazer um curso fora do país, porque ficou internado durante um tempo, porque foi trabalhar fora, até certa idade da criança, por mais que você explique para ela: meu amor, papai não vai voltar por 6 meses, a criança não é capaz de compreender. E ela continua na expectativa da chegada do pai ou da mãe. O reloginho biológico dela continua na hora que ela está acostumada a ver o pai entrar em casa, vai chegando naquela hora e ela não entendeu que o pai não vai chegar. E aí ela
baixa esse programa, né, de estar sempre esperando por alguém que vai chegar. E pessoas que viveram essa dinâmica na infância do amor interrompido, elas têm muita tendência em encerrar ciclos, é uma consequência disso, né? Vamos lá? Outro exemplo, uma pessoa que me procurou para tratar depressão e ele disse assim: a minha vida profissional tá sempre travada, sempre, minha vida profissional não flui, só dou cabeçada. Toda hora eu tento me reinventar e nada dá certo. Como é que você se sente? Ele falou o seguinte: eu sinto que a vida é muito esforço para pouca recompensa, muito esforço para pouco resultado. Então, a depressão dele tinha essa característica dessa sensação de cansaço, de falta de energia, de estafa, né? De muito esforço, tudo é muito difícil. E aí a gente fez a regressão, ele foi para uma cena lá com a mãe, sempre, né, gente, pai e mãe. E aí na hora de ressignificar ele dizia assim: mãe, por mais que eu me esforçasse, você nunca reconhecia as coisas boas que eu fazia. Você nunca reconheceu nada de bom que eu fiz. E como é que você se sentiu aí nessa cena? Eu sinto que é muito esforço para pouco reconhecimento. Simples assim, foi ali que ele, né, enxergou dessa maneira e percebeu assim a vida, né? Baixou o programinha no subconsciente dele de que a vida é muito esforço para pouco resultado. E esse programa fica reproduzindo, até que em algum momento, de alguma forma, a gente acesse o subconsciente para alterar esta programação que foi instalada lá no passado. Outro exemplo, esse eu adorei também. Uma mulher que falou: quero fazer terapia porque eu não me sinto à vontade com o meu corpo. Onde eu tô, seja em casa sozinha, seja no trabalho, seja nos finais de semana, eu sinto que o meu corpo é inadequado. E era tão forte isso nela que ela contou pra mim na avaliação que até sozinha, para trocar de roupa em casa, ela tinha que apagar a luz, para ela não ver o próprio corpo. Então ela escolhia que roupa ela ia usar, apagava a luz e se trocava no escuro. Olha que loucura. Aí na regressão de memória dela, ela foi para uma cena que ela estava num piquenique com a família num parque. E nesse parque tinha um lago e ela caiu dentro do lago e estava frio. E quando ela caiu no lago, todo mundo que estava no parque percebeu e olhou para aquilo, né? E a mãe arrancou ela com muita rapidez de dentro do lago e acho que como estava frio, a mãe arrancou a roupa dela, que estava molhada, em público, né? E todo mundo olhando ela sem roupa. E a irmãzinha, que era mais jovem do que ela, que era menorzinha, a mãe tinha levado uma troca de roupa para a irmã mais nova, que criança mais nova costuma se sujar mais. Para ela, que já era maiorzinha, a mãe não levou uma troca de roupa. Então, na hora que a mãe deixou ela nua, na frente das pessoas, todo mundo olhando assim para ela, a mãe tentou vestir nela a roupa da irmã mais nova e a roupinha não serviu, não coube nela. Aí você pergunta para a pessoa na cena: como é que você se sente? Ela falou: eu me sinto muito mal, eu sinto que o meu corpo é inadequado. O corpo dela era inadequado para a roupa da irmã mais nova. Só que aí baixou o programa do meu corpo é inadequado e vai. Estão entendendo, gente, como é que funciona a nossa mente subconsciente? Como que a regressão de memória nos permite encontrar a origem, a causa primária dessas limitações? E lembra, a regressão não é terapêutico, o que é terapêutico é ressignificar. Outro exemplo, a pessoa fala assim: quero fazer terapia porque eu sou muito insegura, eu tenho medo de tudo. Sinto medo de tudo que é novo me causa muita insegurança, muito medo. Aí ela vai para uma cena de infância, onde ela percebe as crianças brincando na rua, e ela pede para a vovó: posso ir lá, posso brincar com as crianças? E a avó fala: não, porque é perigoso, porque ir lá fora é perigoso. Super proteção, né, gente? Se tem um negócio que faz mal para as crianças, é a super proteção. Então, naquele momento, o que ela entendeu? Que tudo era perigoso, simples assim, né? Ela foi educada a partir do medo, e aí o medo estava latente dentro dela, até a vida adulta. Outro exemplo, um rapaz que falou assim: nossa, Thaís, preciso fazer terapia porque eu tenho muito medo de errar. Toda vez que alguém me pergunta algo que eu não sei a resposta,
Ao invés de ficar tranquilo e falar, vou verificar, né? Vou consultar e depois eu te dou essa resposta, tudo que ele não sabia de bate-pronto ali na hora causava muito sofrimento. Aí a gente fez a regressão de memória, ele foi para uma cena de criança, onde ele estava de castigo, porque ele tinha quebrado alguma coisa, ele foi mexer em alguma coisa que ele não sabia mexer, e ele quebrou. Aí o pai que colocou de castigo, né? Na hora de ressignificar, ele falava assim pro pai, pai, você nunca me ensinou a fazer as coisas. Você só exigia que eu já soubesse fazer as coisas. Você só cobrava de mim que eu soubesse mexer nas coisas. Você nunca me mostrou, ó, filho, vem cá. Tá vendo? Isso aqui é assim que mexe, tá? Então, o que a mente dele fez? De novo, mínima ligação entre os fatos, né? A mente dele entendeu que toda vez que ele lida com algo que ele não sabe, né? Ele é castigado. Por isso que toda vez que ele lidava com algo que ele não sabia, isso causava tanta dor, porque remetia ele ao castigo. Ah, você não sabe, mas você tinha que saber, você era obrigado a saber, mesmo que nunca ninguém tenha te ensinado isso, né? Então, vai lá, ressignifica tudo isso envolvendo esse pai, né? Traz novo significado. E aí, na vida presente, a mente deixa de reproduzir esse padrão, porque ele foi alterado na origem. Outro exemplo, a menina que veio falando assim, eu quero fazer terapia porque eu tenho crenças de insegurança, de incapacidade, né? Eu não consigo falar não para as pessoas e uma coisa que me chamou muito a atenção, ela falou, eu não consigo andar na frente, preciso sempre andar atrás, seja indo para o trabalho, seja numa festa, eu não consigo, se eu tiver que liderar, que andar à frente do grupo, não consigo, eu preciso que alguém ande na minha frente, né? Aí na regressão de memória ela foi para uma cena que alguém perguntou alguma coisa para ela, criança, e a mãe entrava na frente para responder por ela. E aí na hora de ressignificar ela falava assim, mãe, não precisava entrar na minha frente para responder por mim. Você sempre tomou a frente. Você nunca deixou eu me expressar, eu responder por mim. Tudo que as pessoas me perguntavam, você tomava a minha frente e respondia. Então o que a mente dela entendeu? Que ela era incapaz de estar à frente da própria vida, que ela precisava sempre ter alguém à frente, que ela tinha que estar sempre atrás. Simples assim, de novo, né? Super proteção. Esse caso é muito legal também. Já falei disso aqui em algum momento. Atendi uma pessoa que foi trabalhar padrões de timidez, de vergonha, muito tímida. E nas regressões de memória dela, ela foi para diversas cenas na missa, na feira, onde ela criança chegava com a mãe, com o pai, e todo mundo parava para olhar para ela porque ela era muito linda. E aí todo mundo olhava para ela e falava, ai, que criança linda, ai, que neném lindo, né? Então onde ela ia, as pessoas paravam e olhavam para ela e ela se sentia exposta, né? Se sentia o centro das atenções. E aí a pergunta que não quer calar, porque isso é a percepção, é a maneira como a pessoa se sentiu naquela cena. Como é que você se sente aí nessa cena? Ela falou, eu me sinto com vergonha, eu tenho vontade de me esconder, eu sinto vergonha de onde eu vou as pessoas olham pra mim, né? Então a gente foi lá e ressignificou com ela criança essa coisa de ter que se esconder, olha, não precisa se esconder, né? E eu achei interessante esse caso, até brinquei aqui em algum momento falando que nem só a feiura, né, traumatiza, a beleza também traumatiza. Na verdade, o que traumatizou foi a criança se sentir em evidência, ela entendeu que era ruim chamar atenção, né, que ela tinha que se esconder para se proteger, daí a timidez e a vergonha. Outro exemplo, gagueira. O rapaz veio com um nível de gagueira elevadíssimo e a gagueira, quero aproveitar e fazer um adendo, muitas vezes ela tem um princípio que é fisiológico, tá, gente? Não é só emocional. A gagueira, na maioria dos casos, ela tem lá uma falhinha em alguma parte da mente que causa de fato a gagueira. Só que o que acontece?
As questões emocionais agravam a gagueira, tá? Então, geralmente com hipnose clínica, o resultado que a gente consegue tratando gagueira não é de eliminar a gagueira, é de diminuir o nível dela, tá? De trazer ela de volta para o nível apenas fisiológico. E aí o rapaz, perguntei para ele, né, como é que você se sente e tal? E aí na regressão de memória ele foi para uma cena de criança em que o pai batia na boca dele de costa de mão assim, ó, pá, e falava para ele, cala a boca, cala a boca. E aí o pai falava assim, ó, se chorar vai apanhar mais, engole o choro, porque se chorar vai apanhar mais. E a gagueira, gente, é um sintoma muito relacionado com esse movimento de engolir choro. Engole o choro, engole o choro, engole o choro. Na hora que você vai falar, você gagueja. É por isso também que a maioria das pessoas que têm gagueira são homens. Por quê? Porque culturalmente falando, o homem engole o choro, né? A menina, culturalmente falando, ela tem mais permissão para chorar. O homem não. O menino precisa mostrar que ele é homem. Homem não chora. Já ouviram isso em algum momento, né? Essa crença limitante de que homem não chora. É por isso que a maioria das pessoas que têm gagueira são homens, porque é o choro reprimido, tá? Vamos que vamos. Outro caso, depressão, e a pessoa disse assim, eu também me incomodo porque eu tenho tendência de pedir desculpa por tudo. Tudo que acontece, me desculpa, chato, né, isso? A pessoa que pede desculpa por tudo. E aí ele fez a regressão de memória, ele foi para uma cena em que ele estava no hospital internado, criança. Por que você está internado? Porque eu bebi um produto de limpeza, por engano, né? Achei que era leite e era produto de limpeza e eu fui internado. Tá, e como é que você tá se sentindo aí? Ele falou, eu sinto que eu não devia existir, porque o meu pai tá acusando a minha mãe de ter deixado lá o produto próximo a mim, acessível para mim, e a minha mãe tá acusando meu pai. Meu pai culpa minha mãe culpa meu pai, eles estão os dois um acusando o outro e a culpa é minha. E como é que você se sente aí? Eu sinto que eu sou muito culpado e que eu não devia existir, porque eu sou um estorvo, que a vida dos meus pais seria muito melhor se eu não existisse, né? Então, depressão, falta de vontade de viver e necessidade de pedir desculpa por tudo, porque ele se sentiu culpado naquela cena. Outro exemplo, compulsão por relação extraconjugal, né? Por traição. Então o rapaz foi lá e falou, nossa, eu já tive uma série de conflitos por conta disso, mas eu não me controlo, eu tô sempre me envolvendo em alguma relação extraconjugal. E aí ele contou na avaliação que o pai dele, já falecido, era assim, né? Ele falou, meu pai traiu a minha mãe a vida inteira. Mas ele foi muito ausente porque ele trabalhava fora, ele morava fora durante alguns períodos de tempo, né? Aí na regressão de memória dele, olha que interessante, ele foi para uma cena em que o pai chegava de viagem. E aí eu falei para ele, como é que você se sente aí, né? Aí ele falou, nossa, meu pai é incrível, meu pai chegou de viagem, eu tô admirando ele, olha como ele é lindo, ai que incrível que meu pai é. Tá, como é que você se sente aí? Ele falou, eu sinto que quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. E o que o pai dele fazia? Traía. Gente, a mente subconsciente é literal. Ela leva as coisas ao pé da letra. Se nessa criança foi instalado, né, o desejo, a crença de que ela precisava buscar isso como uma meta de vida de ser igual ao pai, ele se tornou igual ao pai, inclusive nesse quesito. E aí a gente vai lá, limpa e ressignifica, né? Então são vários mecanismos que a mente subconsciente usa para a maneira meio maluca do subconsciente, que não faz sentido, né? Porque toda a parte lógica e racional da nossa mente é função da mente consciente, ela registra, né, esses padrões. Outro caso, fobia de lagartixa. Gente, a fobia é tão interessante porque nunca é sobre o objeto de fobia, sempre é sobre o contexto. Na maioria dos casos, a fobia, o objeto do medo, ele é um elemento que tá assim como pano de fundo da cena, mas a mente faz a mínima ligação entre os fatos, né? Então ela associa aquele elemento que tá lá, é o pano de fundo do contexto e associa o medo àquilo, tá? Então nesse exemplo da fobia de lagartixa,
A menina, na verdade, ela tinha muita ansiedade, crise de pânico. E aí ela foi para uma cena de infância e ela falou, ai, tem uma lagartixa na parede do meu quarto. Tá, e o que acontece depois? Ela falou, ai, eu vou procurar minha mãe. E aí? Ai, eu sei que a minha mãe tá em casa, mas eu não encontro ela. Enfim, na hora de ressignificar, ela falava assim pra mãe, mãe, eu nunca pude contar com você. Porque a mãe, o que acontecia? A mãe era muito ansiosa e muito insegura, muito assim, desesperada, né? Muito vulnerável, frágil, emocionalmente falando. E a mãe falava para essa criança, falou isso várias vezes para ela, ai, você é o meu porto seguro, você é o meu pilar de sustentação. Então na cabeça dela ficou que ela era o pilar de sustentação da mãe. Ela era o porto seguro da mãe. Só que isso para a criança é muito pesado, porque a criança é pequena, a criança precisa de um porto seguro. Ela espera ou ela precisa que a mãe seja o porto seguro dela e não que ela seja o porto seguro da mãe. Então, naquele momento onde ela viu a lagartixa na parede do quarto, ela entendeu que ela não podia contar com a mãe, que além de não poder contar com a mãe, porque se a mãe fosse lá, a mãe ia entrar em desespero mais do que ela, né, com aquela lagartixa, ela entendeu que além de não poder contar com a mãe, ela ainda tinha que ser esse pilar de segurança para a mãe, e era muito pesado para ela, né? Percebe? A lagartixa era o pano de fundo da cena. Outro caso de fobia de elevador. A pessoa foi para regressão de memória e aí ela foi numa cena em que ela, criança, ela ficou presa no elevador do prédio onde ela morava com outras crianças. Ela entrou com outras crianças no elevador para brincar na área de lazer do condomínio. Só que aí o elevador travou, né? E ela ficou presa ali com outras crianças, sabe-se lá quanto tempo, né? Quando as crianças foram soltas do elevador, ela voltou correndo para casa, para o apartamento. E quando ela chegou em casa, ela queria muito contar para a mãe o que tinha acontecido, né? E a hora que ela entra em casa, né, aquele desejo de falar, ai mãe, você não sabe, fiquei presa no elevador. A mãe não deixou ela falar. A mãe, ela queria falar, ai mãe, não, agora não, agora não posso te ouvir. Na cabeça da mãe, ela tinha descido lá na área de lazer e tinha brincado com as crianças e estava querendo contar alguma coisa sobre a brincadeira que ela teve com as crianças lá embaixo. Essa mãe não imaginou, né, que ela estava querendo contar, que ela tinha ficado presa no elevador, mas a mãe não permitiu que ela extravasasse aquilo, que ela compartilhasse, que ela pusesse para fora todo aquele medo que ela sentiu naquele momento. Então, de novo, o elevador era um pano de fundo, o contexto maior era com a mãe, tinha um monte de coisinha ali para resolver com essa mãe, né? E, gente, olha que interessante, ela nunca contou isso pra mãe, nunca. Até hoje eu acho que a mãe dela não sabe que naquele dia ela ficou presa no elevador. A mãe não deu a oportunidade dela contar. Então ela ficou com aquilo reprimido e a mente dela fez a mínima ligação entre os fatos, né? Associando o elevador a esse contexto de medo. Outro caso é hipnoterapia para endometriose. A endometriose é uma doença do colo do útero que, de novo, ela tem uma questão fisiológica, às vezes é hormonal, alimentação, genético, mas ela também é agravada pelas condições emocionais. Aí a menina foi lá na avaliação e falei, como é que você se sente quando você tá tendo a crise de endometriose? Ela falou, eu sinto uma dor incapacitante, é uma dor que me incapacita. Ok, regressão de memória, ela foi para uma cena simples também, onde a mãe olhava para ela com um olhar de julgamento, de desprezo. Aí, como é que você se sente aí? Ela falou, eu sinto que eu nunca vou ser capaz de atender as expectativas da minha mãe. Eu nunca vou ser capaz de agradar a minha mãe. E como é que você se sente aí? Ela falou, dói, né? Dói muito. Simples assim. De onde vem a dor incapacitante? Da percepção que ela teve de que doía muito não atender as expectativas da mãe. Tá acabando, gente. Falei que hoje ia ser mais curto. Outro caso. O rapaz que foi lá porque procurou a terapia porque ele não conseguia sentir prazer durante a relação sexual.
Ele falou que toda vez que ele estava lá tendo relação sexual parecia uma coisa ruim, né? Ele falou, engraçado que eu nunca, não tive influência assim de crenças religiosas para associar que o sexo é errado, enfim. Aí ele foi para uma cena do passado e essa cena ele não tinha consciência, tá? Estava de fato no inconsciente dele. Uma cena do passado onde ele presenciou, né, o pai tendo relação sexual com a mãe à força. Ele ouviu, se eu não me engano, ele ouviu coisas e ele percebeu que a mãe não queria e o pai forçou a mãe a ter relação com ele. Então, naquele momento, o que a mente dele entendeu? Que relação sexual não envolve prazer, né? Que a relação sexual é uma coisa forçada, uma coisa que a gente faz contrariado. Gente, tem memórias que as pessoas acessam durante a regressão que elas têm consciência, tá? São raros os casos que durante a sessão a pessoa descobre algo, ó, que nem nesse exemplo, né? O rapaz, ele não estava consciente dessa cena, ele realmente trouxe à luz da consciência essa cena do passado, mas na maioria das vezes a cena que a mente traz, a mente subconsciente traz na hora da regressão, é aquilo lá mesmo que a gente tá cansado de saber. E não tem problema nenhum, tá tudo certo. Não é porque aquele evento está na nossa mente consciente que a gente não deva ressignificar ele, né? E na verdade, o que a hipnoterapia traz pra gente de descoberta, né? O que essa experiência da hipnose clínica permite a gente compreender, né? Descobrir, não é a cena, é tudo aquilo que desdobrou a partir daquela cena, é todo o desdobramento, a maneira que aquela cena repercutiu. Então, mesmo quando a pessoa na regressão de memória traz uma cena da qual ela tem consciência, ainda assim a gente traz à luz da consciência uma série de coisas, né? Todos os desdobramentos daquilo, é isso que essa técnica permite, né? Por isso que a hipnoterapia traz grande contribuição no autoconhecimento, porque permite a gente entender o porquê das nossas tendências de comportamento, né? Porquê dessas reações automáticas que a gente não entende, né? Outra coisa que é muito comum, muito mesmo, gente, pessoas que reproduzem crenças de incapacidade. Eu tenho limitação de A a Z, como é que você se sente a partir dessa limitação? Eu me sinto incapaz. E aí, regressão de memória, a criança vai para uma cena onde ela vê o pai e a mãe brigando. Como é que você se sente? Aí eu me sinto incapaz de separar os meus pais. Queria muito cessar a briga, mas não consigo, não sou capaz de fazer os meus pais pararem de brigar. Incapacidade roda, incapacidade. Isso é extremamente comum, de verdade. Outra coisa que é muito comum, falando agora de uma maneira mais genérica, né? Muitas pessoas que têm crenças de insuficiência, né? Nada do que eu faço é bom o suficiente, de autocrítica, de autocobrança, de perfeccionismo. Na hora que elas fazem a regressão de memória, elas vão para cenas do passado onde o pai e a mãe eram muito exigentes, né? Então fica aquela crença, aquela percepção de que, puxa, eu nunca vou ser capaz de satisfazer a expectativa da minha mãe ou a expectativa do meu pai. Eu sou incapaz. Eu sou insuficiente para os meus pais, isso também é muito comum. E por fim, gente, sabe outra coisa que é muito comum? As pessoas irem trabalhar na hipnose clínica padrões de autopunição, só que elas não têm consciência num primeiro momento que elas estão reproduzindo ali um mecanismo de autopunição, de autoflagelo. Eu falo que é igual pegar um chicotinho e ficar assim, ó, pá, se flagelando, se machucando, né? A autossabotagem tem muito a ver com isso. Então, exemplos de mecanismos de autoflagelo, de autopunição. Tem gente que arranca cabelo, né? Tem essa mania, enrola e arranca. Tem gente que se pune com compulsão alimentar, com compulsão por drogas. Tem gente que se pune gastando mais do que deve, se endividando. Tem gente que se pune procrastinando, não fazendo o que deve fazer. Simples assim, né? E aí, na hora que a gente faz regressão de memória, a gente vai para cenas do passado, onde, por alguma razão, a criança se sentiu culpada. Gente, eu falo que esse é o mecanismo perfeito do ego. Todo mundo que é culpado merece o quê?
Punição, não é? O que a pessoa que é culpada merece? Ela merece ser punida. Então, gente, fica a dica aqui para todo mundo que está assistindo. Se perdoem. Se perdoem, porque onde existe padrões de culpa, ainda que de maneira inconsciente, a gente vai dar um jeito de se punir, porque é isso que os culpados merecem, punição. E tem N formas da gente se punir. Então é muito comum algum mecanismo, alguma limitação que a gente, na hora de investigar, a gente descobre que a pessoa estava fazendo aquilo porque a partir daquele comportamento autopunitivo, ela estava encontrando uma oportunidade de reproduzir o programinha que ela baixou lá no passado de que ela é culpada. Faz sentido isso para vocês? Meus amores, é isso. Tudo que eu me dispus a falar para vocês, eu falei. Então agora eu vou olhar direitinho esses comentários. Essa é a hora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. Eu vou responder hoje. Hoje eu prometo que eu vou responder. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fez sentido aí? Bora, Daia, vamos fazer de novo. Vou aproveitar isso que a Daiane comentou aqui. Ela falou, acho que eu preciso repetir, né, a hipnoterapia. O escopo que eu trabalho, ele inclui, no primeiro momento, uma avaliação, que é muito importante, é onde eu capto todas essas coisas que eu trouxe aqui como exemplo para vocês, na própria narrativa da pessoa, né? A maneira como a pessoa expõe os conflitos dela, eu anoto tudo. Dá até tendinite na avaliação, de tanto anotar. E aí, depois da sessão, a gente faz essas relações, né? E aí eu apresento para a pessoa esse resumo e falo, fulano, percebe de onde vem a sensação de angústia de que quer vomitar tudo para fora? Olha aquela regressão que você fez, né? Então, o escopo, né? Primeiro, essa avaliação que é muito importante, a imersão, que é a experiência propriamente dita. A sessão de hipnose clínica comigo demora mais ou menos 4 horas, é um período inteiro, por isso que eu chamo ela de imersão, porque são várias cenas que a gente encontra no subconsciente, são várias ressignificações, é uma varredura bem completa, né? Depois de 30 dias na imersão, a pessoa tem direito a uma sessão de retorno, tá? Tem gente que não volta pro retorno porque fala, tá, estou ótimo, entendi tudo que eu precisava entender. Daqui pra frente sou eu comigo mesmo, né? Eu nas minha tomada de decisão aqui. Tem gente que vai e acaba fazendo alguma outra ferramenta terapêutica comigo, né? De cunho mais holístico, né? Então esse é o escopo inicial que eu trabalho. Significa que nunca mais na vida a gente vai precisar de terapia? Não! Até porque eu falo muito isso, o autoconhecimento é uma jornada composta por várias etapas, né? E ele não para jamais. Então a vida sempre traz movimento pra gente, a vida sempre traz oportunidade da gente se desenvolver, da gente evoluir, né? Então esse escopo inicial, na maioria dos casos, traz grande contribuição, ajuda muito as pessoas, né? Lá na frente, depois de um ano, sei lá, a pessoa fala, nossa, agora eu tô com outro sintoma, acho que eu vou fazer de novo. Vem, volta de novo, vamos fazer mais uma vez, né? Então, como a Daiane colocou aí, né, acho que eu preciso fazer de novo, tá tudo certo. A experiência da Daia já tem quase um ano, né? Aproveitando, na semana que vem, eu e a Daiane vamos fazer uma live aqui, onde ela vai dar ao vivo o depoimento dela, o relato dela sobre a experiência que ela teve com a hipnoterapia. Isso porque tem quase um ano, né, Daia, que você fez. Por que eu convidei a Daia? Porque por mais que esse retorno, eu chame a pessoa para o retorno com 30 dias da imersão, o que eu percebo? As pessoas só vão tomar consciência da maneira como essa experiência da imersão realmente reverberou na vida delas depois de 6 meses, depois de um ano, tá? Porque o negócio fica reverberando por muito tempo. Então, eu acho muito legal pessoas que passaram por essa experiência há mais tempo virem para dar o relato delas. Então, na semana que vem, a Daia vai estar fazendo isso, né? É isso. Gratidão, 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 gratidão. Exatamente um ano.
Meus amores, quem tá aqui ao vivo comigo, eu vou encerrar para que a live gravada não fique muito extensa, né? Para incentivar quem for assistir depois a live gravada a falar, tem só, sei lá, tantos minutos, né? Para não ficar muito extenso. Mas eu amo falar sobre esse trabalho. Se alguém tiver dúvida, se alguém quiser comentar qualquer coisa, pode chamar no WhatsApp, no direct, onde for, tá joia? Para mim é sempre uma alegria compartilhar desses conhecimentos, dessas experiências. Gratidão. Beijo, gente linda. Até a próxima.